sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a tia espera que esteja tudo bem por aí, tá bom? Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro, e toda terça a gente se encontra aqui para nossa aulinha de história, tá? A gente está lá no nosso capítulo 12, onde fala sobre a expansão do Brasil e a mineração, né? A relação dessas duas coisas. E na aula passada a gente estudou um pouco sobre a expansão do Brasil e hoje a gente vai ver um assunto que é a Guerra dos Emboabas. Emboabas eram os portugueses, né, que quando souberam da notícia que aqui na colônia havia ouro com uma facilidade grande, o pessoal enlouqueceu lá em Portugal, né? Tentou de todas as formas virem para a nossa colônia, para a colônia de Portugal, né? E tentar enriquecer às custas do ouro, né? Porque era relativamente uma forma fácil de ficar rico naquela época. Então, os portugueses começaram a ser chamados de emboabas pelos paulistas bandeirantes que já estavam lá nas minas, né? Na extração de ouro. Os paulistas eram chefiados pelo bandeirante Manuel Borba Gato e os emboabas eram chefiados pelo português Manuel Nunes Viana. Bom, durante o período de 1700 a 1709, houve um constante conflito entre os portugueses, os emboabas e os paulistas, né, os bandeirantes. Por quê? Porque os paulistas achavam que só eles iam usufruir do ouro e das minas. Mas quando os portugueses chegaram, né, os emboabas chegaram lá nas minas, e os emboabas tinham um maior apoio da coroa portuguesa, o que fazia com que os bandeirantes ficassem com raiva, ficassem chateados. E isso levava a séries de pequenos conflitos, até que chegou, né, o dia que Borba Gato, o chefe dos bandeirantes, tentou, né, reprimir Nunes Viana, mas ele não se saiu bem, porque com o apoio da coroa, né, os emboabas conseguiram fazer uma emboscada para os paulistanos, para os paulistas, e quando chegou nessa emboscada, o capitão Nunes Viana, falou o seguinte: olha, vocês estão em menor número, vocês não vão conseguir sair daqui com vida, então a gente deveria fazer um acordo. Nunes Viana propôs um acordo para Borba Gato e seus homens, né? E os bandeirantes aceitaram. Porém, eles foram, né, massacrados e esse local, né, ficou conhecido, o local dessa traição ficou conhecido como Capão da Traição. É um local conhecido por esse nome até hoje, tá bom? Bom, e a extração do ouro, tia? Como é que eles faziam a extração do ouro se naquela época não tinham os recursos que a gente tem hoje? A gente sabe que naquela época era tudo muito difícil, né? Os materiais, os recursos, não tinha a tecnologia que existe hoje. Então, a primeira forma de extrair o ouro era simples, entre os cascalhos ou as pedras dos rios. E essa primeira forma, ela foi chamada de ouro e aluvião. É porque, assim, na época que foi achado o ouro, que foi achado as minas, tinha uma facilidade muito grande, né, de encontrar o ouro. Era realmente uma facilidade muito grande. Até que começou-se a escassez de ouro, né, e começou-se outras duas formas de extrair o ouro. A faisqueira, que ocorria no leito dos rios, utilizava-se uma bateia, que era como se fosse uma peneira para separar o ouro da areia, né, dos rios. E as lavras, que ocorriam nos locais de maior extração, onde havia maior quantidade de ouro, né? Mas era necessário muitos escravos, muitas ferramentas, muito dinheiro, né? E a gente tinha uma
dessas lavras, que com o passar do tempo foram chamadas de datas. Os locais que tinham lavras, que tinham uma quantidade de ouro maior, eram conhecidos como os datas. A área que se podia fazer a extração, para conseguir a autorização para fazer essa extração, era necessário você ter de 50 a 100 escravos, ou seja, você tinha que ter dinheiro para conseguir, né, alugar, conseguir arrendar uma data, né? E a sociedade nessa época era feita da seguinte forma: era uma sociedade bastante diversificada, não tinha uma espécie de base de pirâmide que nem no sistema colonial. Mas acontecia o seguinte: quem tinha dinheiro mandava, ou seja, os donos das datas mandavam aonde eles podiam, porque eles tinham dinheiro para extrair o ouro, eles tinham dinheiro para alugar as datas, para pagar os escravos. E quando os escravos conseguiam uma certa quantia, eles poderiam comprar a sua liberdade, tá? Quinto era uma espécie de tributo, né, de imposto que as pessoas, os mineradores, tanto os emboabas quanto os bandeirantes, tinham que pagar a coroa. Por quê? Porque com a extração do ouro, a facilidade de arrecadar dinheiro, de ficar rico, ficou muito grande, porque eles conseguiam achar o ouro, eles trocavam comida, mercadoria por ouro. Então, quem tinha comércio perto das minas, quem tinha agricultura perto das minas, conseguiu bastante dinheiro. E a coroa não gostou muito disso, então eles acharam um jeito de dificultar, né, essa riqueza, que a sociedade mineradora ficasse rica. Então foi criado o quinto, que era uma espécie de tributo. E com o passar dos anos, o contrabando de ouro cresceu, ficou muito grande. Foi uma das coisas, né, que levou à Guerra dos Emboabas, e foi uma das coisas também que levou à revolta da Vila Rica, de Vila Rica. Bom, quando criaram, né, os impostos, viram que não estavam dando certo, tentaram criar a casa de fundição e foi proibida a circulação de ouro em pó. Ou seja, para você usar o ouro, você teria que fundir. E as casas de fundição eram longe de onde se extraía o ouro, o que dificultava essa boa relação entre os mineradores e as casas de fundição que foram criadas pelas coroas, né? Então foram feitos o seguinte: apesar das reclamações, né, dos mineradores, a coroa não escutou, e em 1720 Filipe dos Santos liderou a revolta da Vila Rica, pedindo o fim das casas de fundição. O que aconteceu sem sucesso, pois Filipe dos Santos foi preso e esquartejado em praça pública para servir de exemplo para os outros mineradores, né? Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Na próxima aula, tá, a gente estuda a parte de economia do Brasil até a parte de artes, né, que aconteceu nesse período. E a tia queria que vocês abrissem o livrinho lá na página 156, fizessem da questão 9 até a questão 11, tá bom? São as questões relacionadas a esse assunto. E na próxima aula a gente termina as próximas questões, tá bom? De acordo com o que a gente vai fazendo os assuntos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é isso. Tchau, gente!